Quero contar também que Gabriel Milito, treinador do Galo, se tornou o primeiro técnico da história do futebol na América do Sul a ganhar do River Plate como treinador em 4 equipes diferentes. O 3-0 com o Galo na terça-feira, ele já havia vencido também o River com o Estudiantes, com o Independiente e com o Argentinos Júniors. Quero falar agora sobre a hegemonia brasileira na Libertadores da América. Depois da vitória por 3-0 do Atlético Mineiro contra o River na terça e da vitória por 5-0 do Botafogo contra o Peñarol nessa quarta-feira, mais uma final brasileira está bastante encaminhada. Seria a quarta nos últimos 5 anos. A exceção foi a de 2023, quando o Fluminense venceu o Boca Juniors na final. E se a gente conseguir a confirmação de Atlético e Botafogo na decisão de 2024, será o 6º título consecutivo de brasileiros. Nunca na história da Libertadores o Brasil conseguiu tamanha sequência de conquistas. Algo que era muito comum nos tempos de argentinos e uruguaios vencendo, mas pro Brasil isso é uma novidade. Tenho visto, inclusive, vários brasileiros sugerindo alterações na Libertadores da América. Duvido que, enquanto os argentinos dominavam a competição, eles mesmos sugeririam qualquer alteração no regulamento. Só para completar, contar que a última final sem presença de brasileiros foi em 2018, aquele confronto entre River Plate e Boca Juniors que precisou acontecer na Espanha por conta de uma série de confusões na Argentina. A saideira sobre esse assunto... O que você pensa a respeito da possibilidade de mudança do regulamento? Você acha que há necessidade de impedir que brasileiros se enfrentem na final? A solução seria mudar o número de participantes? Use o espaço para comentário e deixa registrado o que você pensa. Combinado? Mas é claro, toda a atenção voltada para o River Plate semana que vem em Buenos Aires, depois do grande jogo, da grande vitória contra o River em Belo Horizonte. O Galo volta a pensar no Campeonato Brasileiro. E ó do jogo, né? Galo e Inter e você na Arena MRV como convidado da Itatiaia. Quem tem as informações do Galo, já treinou, vai treinar, vai ter time mesclado, time reserva. Quem conta tudo é o Rafael Leal. Um abraço. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham. Finalizou mais um treinamento de olho no Internacional, sábado 7 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Foi o segundo trabalho técnico-tático do Atlético depois da vitória sobre o River Plate na Libertadores. O Gabriel Milito contou com a presença de todos aqueles atletas que estão disponíveis no elenco, inclusive Daverson, Lianco e Hulk, que estão aptos a jogar, mas a tendência mesmo, Thiago, é que tenhamos um time alternativo para encarar o Colorado no sabadão. O colombiano Brian Palacios é o único atleta suspenso, ele que poderia entrar como titular nesse jogo, mas não poderá porque está cumprindo suspensão. Ontem nós tivemos a novidade do Zaratio, realizando parte da atividade com o grupo. Ele repetiu a dose nesta quinta-feira e em seguida fez um trabalho em separado com a preparação física. O Zaratio, que está prestes a ser liberado, pode ser um reforço de peso para o Galo no jogo de volta contra o River Plate pela Libertadores. Bernard segue tratando a contusão no joelho direito, o atacante Cadu continua na fisioterapia. São as informações do treinamento do Galo que começou às 9h30 da manhã desta quinta-feira, já finalizado. Detalhe, o Atlético tem mais uma atividade de preparação para esse jogo do sábado. Amanhã, treinamento marcado para as 9h30 da manhã também, viu, Thiago? O Nath Fiuza e Alexandre Simões, comentaristas do Rádio Esportes, acho que não há a menor dúvida que tem que segurar mesmo parte ou até todo o time pro jogo contra o Internacional. Afinal de contas, já vamos saber da final da Copa do Brasil, mando de campo. Estamos também de olho na Libertadores. O Galo não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. Mas pensando nesse jogo contra o River, o Zaratio, por exemplo, se tiver condição, dá já alguns minutos para ele ou preserva para ser opção pro jogo do Internacional. Nath Fiuza, boa tarde, Nath. Boa tarde, Thiago. Abraço a você que nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Eu acho que esse jogo do final de semana contra o Inter é mais do que só a questão de necessariamente poupar jogadores, pensando o confronto do meio de semana com o River Plate, no quesito do placar. O Atlético ganhou de 3-0. Precisa necessariamente poupar? Não é só pelo resultado, é pela maratona de decisões que se desenha, né? Pelo que o Atlético tem pela frente, inclusive no mês de novembro, com a possibilidade gigantesca de disputar 2 finais. Então agora o Campeonato Brasileiro, que já não era prioridade, se torna menos ainda, inclusive do ponto de vista físico. Às vezes um atleta ou outro pode ser poupado pensando essa questão, para que eles estejam mais inteiros durante o mês de novembro. E aí o Campeonato Brasileiro, o Atlético jogando dentro de casa, com um time mesclado, vai encarar o Internacional, que faz um grande segundo turno, o trabalho do Roger Machado. Não é um confronto fácil, o Atlético terá dificuldade pela frente. Acho que se consegue um empate dentro de casa, vejo como um bom resultado, e pode ser um jogo para ir soltando um Zaratio, para ganhar alguns minutos se ele já estiver em condição, para que eu acho que, às vezes, liberar o Zaratio num jogo pesado, na Argentina, fora de casa, mata-mata, talvez não seja o cenário ideal, mas esse jogo na Arena MRV pode ser. É jogo para utilizar, por exemplo, o Otávio, que não foi utilizado no meio de semana. É jogo para dar minutagem ao Saravia, também, que perdeu espaço no time titular. É jogo para o Rubens também ir mantendo o seu ritmo, estando em forma de jogo, até porque na Copa do Brasil ele é muito utilizado.
resultado. Acho que o caminho é mais ou menos esse. O Alexandre Simões, 12:16. O Internacional, por outro lado, vive um momento de ascensão dentro do Campeonato Brasileiro. É foco total na Libertadores e Copa do Brasil ou dá pro Galo beliscar o Internacional dentro da Arena MRV? Boa tarde, Simões. Boa tarde, Thiago. O ideal é que o Galo vença, né? Mas eu não colocaria nem o Milito, pra não correr o risco dele estressar. Eu colocava outro pra dirigir o time lá, depois o Milito fica estressado e aí... Pra não cansar o Milito. Pra não estressar. Então, porque, Thiago, o Atlético está a uma derrota por 2 gols de diferença de uma final de Libertadores. Sabe? Então, claro, o brasileiro, né? Se não ganhar, mas pelo amor de Deus, tá muito perto. Eu poupava até o Milito. Eu botava lá o Lucas Gonçalves, ou como é que chama o outro lá? É Pedro, não? Como é que chama o auxiliar dele? Do Milito? É o Brigão lá, o que toma amarelo quase todo O jogo. outro gringo lá, esqueci o nome dele. O que é o cover do Frank Aguiar? Ou então eu botava ele lá, entendeu? Pra poder o Milito não correr risco de estressar. Deixa ele lá no camarote, na Arena MRV, né? Porque eu acho que assim, o jogo do Atlético contra o River é grande demais. E depois no domingo já tem o Flamengo. Mas o fato de ter uma vantagem tão grande como já tem o Atlético não dá o direito, o privilégio de usar alguém ali nesse jogo não, de forma contra alguma, o Inter? De forma alguma. O jogo vai ser duríssimo lá em Buenos Aires, o River. Deixa eu te falar, o Atlético está muito próximo de impor ao River um dos maiores fracassos da história do clube argentino. Porque a final é na casa dele. Né? A Conmebol anunciou a final no estádio Monumental de Nunes. Então, aliás, já há uma matéria no itatiaesportes.com.br, uma informação do Marcel Rizzo, que a Conmebol já cogita mudar a final, se confirmar o River de fora com o Atlético e o Botafogo. Vamos falar da vitória do Botafogo ontem. O atropelo, né? O Botafogo passou o carro sem dó no Penharol, fez 5-0. Se tiver um Atlético e Botafogo, o jogo pode ser no Brasil. Não. Trocar de estádio. É um estádio menor em Buenos Aires. Eles não cogitam mudar a final da Argentina. Até porque todo mundo já tem ingresso, passagem. E aí seria sair de Buenos Aires, mas ir para cidades próximas, né? Porque o estádio do Independiente é a Avejaneda, que é uma cidade próxima. Até citam o La aqui, Plata, né? O estádio de La Plata. O Avejaneda... O estádio de La Plata é grandão também, mas 40 mil pessoas. São 3 estádios, né? O Monumental de Nunes, Independente, em Avejaneda, na região de Buenos Aires, com capacidade para 42 mil pessoas. Assim, e o Cidade de La Plata, a 50 quilômetros de Buenos Aires, que cabem cerca de 40 mil pessoas. E Atlético e Botafogo não tem nenhuma dúvida que vão 50 mil torcedores no mínimo. Eu também não tinha essa dúvida, mas na matéria do Marcel ele disse que a previsão da Conmebol é de 20 a 30 mil pessoas. E aí pro Monumental de Nunes, que cabe 90 quase, é um estádio bem vazio. E fica feio, né? Se vocês lembrarem alguns jogos desses de decisão da Conmebol, desde que ela adotou a sede, o jogo único e uma sede para essas partidas de Sul-Americana e Libertadores, já teve jogo da arquibancada tá vazio, no vídeo fica feio pra caramba, né? Candinho nos salvou aqui, o cara tem o jogador Leandro Ávila. Mas então, esse não é o cover do Frank Aguiar, não. O cover do Frank Aguiar não, cabelo. É isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí do nosso Galão da Massa, né? O técnico Gabriel Milito deve utilizar uma equipe totalmente alternativa para enfrentar o Internacional neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, né? Então o Atlético deve ir com um time muito misto aí. O técnico precisa aí talvez dar oportunidade, né, para alguns jogadores que não vinham jogando completamente vários jogos aí, né, pelo Galo. Outros jogadores também voltando de lesões aí, como o Zarate, né? O Galo precisa muito desse jogador voltar a ter uma boa performance, e acho que esse jogo contra o Internacional é um excelente jogo aí para poder utilizar alguns desses jogadores, né? Dar mais minutagem para esses atletas que estão voltando de lesão, outros que quase não têm oportunidade, alguns garotos da base também. Então acho importante o Galo mesclar nessas partidas aí pelo Campeonato Brasileiro, porque é uma competição que pra gente já tá tudo definido, né? O Galo não corre risco de rebaixamento. Libertadores, a gente está apostando nossas fichas toda na própria Libertadores, né? No caso a classificação para Libertadores, a gente sendo campeão da Libertadores, a gente já tem vaga direta para o próximo ano, ou pela Copa do Brasil. Então acredito que pelo Campeonato Brasileiro o Galo só tem jogos agora para queimar, né, ali algumas partidas para fazer como um treinamento amistoso praticamente, que o futuro do Galo já está praticamente definido no Campeonato Brasileiro. Você concorda? Discorda? Deixa aí nos comentários sua opinião para a gente debater isso no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, estamos aí chegando aos 15 mil inscritos no nosso canal. Compartilha o vídeo também, deixa aquele like aí para dar uma força pra gente.